Fala pessoal, tudo bem com vocês? A CBF realizou o seu então congresso técnico e decidiu sobre os jogos adiados, dos gaúchos e de todo mundo, com essas duas rodadas suspensas. O rebaixamento está mantido, não tem essa história de ninguém poder ser rebaixado. E outras medidas foram anunciadas. Eu vou te contar tudo nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos? Bora se inscrever no canal? Tô aguardando a sua inscrição aí pra gente bater a meta de 1 milhão de inscritos aqui. Muito obrigado para todo mundo que está se inscrevendo. Gente, a CBF então realizou nesta segunda-feira o seu conselho técnico reunindo os 20 clubes da Série A do futebol brasileiro para ouvir dos clubes algumas situações. Existia aquele rumor, né, de que os clubes gaúchos iriam propor o não rebaixamento. O Renato Gaúcho deu entrevista dizendo que poderiam subir 4 da Série B e depois, né, se verificar o que pudesse acontecer no ano seguinte, mas isso sempre foi colocado fora de cogitação pela CBF. O próprio Edinaldo Rodrigues, presidente, no jogo solidário lá que aconteceu no Maracanã, chegou a dizer que isso feriria a lei geral do esporte, né, de não ter rebaixamento, que não teria possibilidade disso acontecer. Então, na véspera ele já vetou essa possibilidade. Mas depois da reunião, o presidente Júlio Casares do São Paulo chegou a dizer: ninguém tocou nesse assunto, ninguém sugeriu. Talvez o Grêmio, o Inter e o Juventude já municiados dessa informação do próprio Edinaldo, nem queimaram cartucho, né, para sugerir uma situação dessa. Na verdade, de todos os clubes que eu consegui assim apurar nos últimos dias, né, o Grêmio era o mais entusiasta, especialmente o Renato, por entender que haverá um prejuízo técnico, acho que isso é consenso, mas que seria uma ideia interessante. Mas isso não foi levado adiante no sentido de proposta para a CBF. Na verdade, o presidente do Grêmio chegou a dizer que isso havia surgido até de outros clubes como uma possibilidade e que o Grêmio jamais tomaria essa decisão sozinho, né? Que apenas se houvesse um consenso, aí sim, ok, o Grêmio acataria, mas que a gente sabia que era muito difícil disso rolar e eu concordo, acho que assim, eu sei que o prejuízo técnico está estabelecido para os clubes gaúchos, mas acho que seria uma medida meio drástica, né? Você evitar rebaixamento, por exemplo, não só para Grêmio, Inter e Juventude, mas para todas as equipes, né? Enfim, algumas ali que correm mais risco, né, de queda, talvez pudessem ser sensíveis a essa ideia, mas você teria que mexer na Série B também, quantos subiriam? Subiriam 4, teria 24 clubes ano que vem, depois cairiam 8, 6, depois mais 6, sei lá. Você mexeria em muitas coisas. Então, isso está fora de cogitação, mas é claro que os clubes gaúchos fizeram outras propostas e outros pedidos, como, por exemplo, inversão de mando de campo. Por que isso é interessante? Porque, por exemplo, o Beira-Rio tem uma previsão otimista de estar à disposição em 60 dias, 2 meses. Nós estamos começando junho, em alguns dias, então junho, julho, o Internacional voltaria a jogar na sua casa, sendo otimista em agosto. O que você faz? Na medida do possível, evidentemente que não vai dar para fazer todos, né? Aí você teria um desequilíbrio técnico se Inter, Grêmio e Juventude, por exemplo, jogassem todos os jogos fora de casa nesse período. Porque aí depois, quando eles voltam para o campeonato nos seus domínios, eles jogariam só os jogos em casa, né? Não dá para fazer isso. Então, em algumas situações, por exemplo, o Grêmio tem um jogo contra o Botafogo no Rio de Janeiro, na 9ª rodada. Vale lembrar que, anteriormente, essas rodadas 7 e 8, elas estavam suspensas e o campeonato voltaria na 9ª. O Grêmio voltaria enfrentando o Botafogo. Mas a CBF mudou isso. Então, o campeonato retoma no final de semana já na 7ª. E aí depois ela vai acomodar essas datas para que o campeonato termine sim no dia 8 de dezembro. Não vai ter extensão do Brasileirão. O campeonato vai terminar no dia 8 de dezembro. Então o Grêmio não vai mais jogar contra o Botafogo no dia 1º de junho. O Grêmio vai jogar contra o Bragantino. Só que o Grêmio no dia 13 de junho, por exemplo, tem um jogo contra o Flamengo no Rio de Janeiro, como visitante. E depois, como visitante. Depois ele jogaria contra o Botafogo como mandante. O Grêmio está tentando jogar
o mando de campo para o Rio, para que ele ficasse no Rio esse período e jogasse essas duas partidas lá, Flamengo e Botafogo. Claro que é ruim você encarar Flamengo e Botafogo em 2 jogos seguidos fora de casa, mas o Grêmio está fora da sua casa. Estou dando um exemplo. Então, você facilitaria a logística de um clube que está sem casa, está sem cidade, está sem sede, né, que virou um nômade, que é o caso dos clubes gaúchos, né, não só o Grêmio, o Inter e o Juventude também. O Inter é até mais nômade do que o Grêmio, porque o Grêmio definiu uma sede e se muda nesse momento para Curitiba, onde vai mandar os seus jogos no Couto Pereira e fica até segunda ordem por lá. O Inter não. O Inter tem algumas casas, né? Por exemplo, nesta terça-feira recebe o Belgrano pela Copa Sul-Americana na Arena Barueri, com os custos todos bancados por Leila Pereira, a mandatária do Palmeiras, que é dona do estádio aqui na região metropolitana de São Paulo. Os custos de abertura do estádio, e aí eu realmente não sei, mas dê uma média de 60, 70 mil reais para você abrir um estádio como esse, todos serão operacionalizados e custeados pela mandatária do Palmeiras. O Inter não terá esse custo. E vai sediar, vai mandar o seu jogo aqui na Arena Barueri. Só que depois o Inter recebe o Delfim, também pela Copa Sul-Americana, já em Caxias do Sul, vejam só. Depois ele viaja para jogar contra o Cuiabá, e aí pelo Campeonato Brasileiro, isso já estava previsto por tabela, o jogo na Arena Pantanal, então o Inter viaja para jogar fora contra o Cuiabá, e depois recebe o São Paulo, esse jogo no Heriberto Rios, em Criciúma. Isso também para facilitar a logística de ser perto digamos, da torcida do Inter, perto de um aeroporto. E também os clubes gaúchos, quando eles reivindicam, por exemplo, a inversão de mando, também é para beneficiar ou quando o presidente do Grêmio, por exemplo, sugere 2 campos neutros. Vamos dar um exemplo aqui. Estou tentando desenhar para vocês. O Grêmio vai jogar com o Atlético Paranaense. Aí o Grêmio define, então, com o Atlético Paranaense, que... vou pegar um clube mais longe até, o Fortaleza. Define com o Fortaleza que os dois vão jogar aqui no Morumbi, em São Paulo. Meio do caminho, os 2 jogos realizados ali. Poxa, mas aí prejuízo para o Fortaleza, né, que não vai ter a sua torcida. Tá, só que o Grêmio já tem o prejuízo de também não ter a sua torcida. Mas por que isso beneficiaria também o Fortaleza? Primeiro, porque ele não viajaria tanto para chegar ao Rio Grande do Sul. Segundo, que não tem aeroporto em Porto Alegre até setembro, pelo menos. Então, as equipes que vão viajar contra Grêmio, Internacional e Juventude, eles precisam descer em Florianópolis ou numa outra cidade próxima e rodar, sei lá quantas horas até Caxias do Sul, por exemplo, para enfrentar os clubes gaúchos, no caso do Inter e o Juventude. O Grêmio, por exemplo, até Curitiba com o Couto Pereira. Então, jogar em campo neutro pode beneficiar também alguém que vai ter que fazer uma logística absurda para poder enfrentar um gaúcho. Tudo isso foi colocado, a CBF foi nesse quesito, foi sensível e que tudo é permitido, pensado, desde que os clubes concordem. A questão da inversão de mandos tinha uma norma que impedia isso. Essa norma foi derrubada por uma excepcionalidade, desde que com a anuência dos clubes, por exemplo. O Grêmio está tentando, como eu falei, nesse jogo contra o Botafogo, para ficar no Rio de Janeiro, nesses jogos das 8ª e 9ª rodadas, respectivamente, né? Flamengo e Botafogo. Então é o seguinte, o Grêmio recebe agora o The Strongest no Couto Pereira, e o Grêmio é mais fácil, né, a vida, porque é só no Couto Pereira. The Strongest nessa quarta, depois o Bragantino pelo Brasileiro, quando volta no sábado, né, dia 1º de junho. Aí tem a Libertadores. O Grêmio tem algumas decisões pela Libertadores. Já tem o The Strongest, que é um jogo lá da 6ª rodada, que a Conmebol deixou mantida. Os outros jogos que foram adiados, a Conmebol remarcou para junho, os dias 4 e 8. 4 é o Huachipato fora, é no Chile, o Grêmio vai viajar, e depois dia 8 contra o Estudiantes, aí sim no Couto Pereira. E depois, como eu disse, aí segue o Brasileiro, dia 13 de junho, e também na sequência o Botafogo. O Inter, Belgrano nessa terça na Arena Barueri, Delfim em Caxias, Cuiabá fora e depois o São Paulo no Heriberto Rios. E aí tem os jogos da Copa do Brasil. Sim, porque os jogos da Copa do Brasil foram adiados. Não só Inter e Juventude, que não realizaram nenhuma partida, vão ter que realizar 2 jogos. Grêmio e Operário, jogo de volta. Atlético Paranaense e Ipiranga de Erechim, jogo de volta. Pois bem, entre os dias 3 e 13 de julho, 3 e 13 de julho, durante a disputa da Copa América, o Inter e o Juventude vão fazer, nesses dias, 3 de julho uma quarta, 13 de julho um sábado, os 2 jogos do confronto
de terceira fase aí da Copa do Brasil entre, vejam só, dois clubes gaúchos que acabaram cruzando-se no sorteio e vão ter que se enfrentar. Grêmio e Operário, nessas datas aí, entre o dia 3 de julho e o dia 13 de julho, também vão realizar o jogo de volta. Grêmio como mandante, o primeiro jogo 0-0 no Paraná, Grêmio e Operário. E depois o Atlético Paranaense e o Ipiranga de Erechim, esse jogo na casa do Atlético daí, né? Porque o Ipiranga jogou em casa o primeiro jogo e venceu por 2-1, com 2 gols lá nos últimos minutos, de virada venceu o Furacão. Está com a vantagem e agora vai realizar esse confronto. Daí vão sair finalmente, né, todos os 16 classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil, com datas entre os dias 31 de julho, aí final do mês de julho, e 7 de agosto. Realizam-se as oitavas de final da Copa do Brasil. E enquanto esses jogos não forem realizados, a gente não vai ter os 16 times. E aí tem uma outra situação que pode acontecer, porque nesse conselho técnico ficou definido que, como é que vão acomodar essas rodadas que foram adiadas? A CBF vai utilizar as datas FIFA, né, que anteriormente paravam, né, para que o Campeonato Brasileiro continuasse. A Copa América, o Campeonato Brasileiro vai seguir, mas na data FIFA parava, agora não vai ter como. Nas datas FIFAs do dia, até anotei aqui, dos dias 2 e 10 de setembro, 2 e 10 de setembro, os clubes gaúchos vão realizar os seus jogos adiados da quinta e da sexta rodada, lembram? Pois bem, eles vão realizar entre os dias 2 e 10 de setembro, nessa data FIFA, os jogos adiados. E nas outras datas FIFA, essas partidas que foram que vão precisar serem vão precisar ser acomodadas, né, digamos assim. E também em algumas situações, como por exemplo, o Inter e o Juventude vão se enfrentar na Copa do Brasil agora, um deles vai ser eliminado. E aí ele vai ter datas de Copa do Brasil. Quando os confrontos forem rolando, esse clube tem datas para realizar jogos adiados. E aí você vai pegar lá um outro clube lá que também está meio livre naquela semana. E aí você vai conseguir acomodar jogos ali do Campeonato Brasileiro. É uma salada, é uma bagunça, é um cronograma difícil, porque é uma logística complicada. Inclusive o presidente Alberto Guerra disse que a CBF pode arcar com os custos, alguns custos que os clubes estão tendo, né? Bom, o Grêmio ficou uma semana aqui em São Paulo no CT do Corinthians. Você transfere todo um clube, uma sede, profissionais, toda essa logística tem um custo, né, gente? O Grêmio vai sempre jogar fora. Estou usando o Grêmio aqui, mas Inter e Juventude também, né? Vocês entenderam. Porque o Juventude menos, né? Que o Juventude ainda vai conseguir jogar no Alfredo Jaconi. O Grêmio e Inter, por exemplo. Porque o Inter e o Grêmio sempre vão jogar. Quando jogarem em casa, eles vão viajar para jogar. Quando eles jogarem fora, eles vão ter que viajar para jogar. Então, eles estão sempre jogando fora. E aí você tem desgaste, viagens, hotéis, enfim. É uma infinidade de situações. Eu realmente confesso para vocês que eu não faço a menor ideia do que vai acontecer. O prejuízo técnico está estabelecido? Eu acho que sim. Porque você não jogar em casa, o fator casa sempre foi determinante para qualquer campeonato, para qualquer conquista, para qualquer campanha. Então, é natural que a gente perceba que haverá dificuldade. Só que eu realmente não faço ideia do que vai acontecer, porque estamos diante de uma situação completamente inédita. Eu não lembro de uma parte dos clubes do Brasil ser afetada por conta de um efeito climático, de uma tragédia nesse nível, e você não ter lugar para jogar. E aí você ter que se deslocar, enfim, isso nunca aconteceu. E que impacto isso vai ter? Emocional, psicológico, físico, de ritmo de jogo, de lesões? A gente não sabe. Então a gente vai ter que acompanhar isso agora de perto para saber dos desdobramentos. E o que foi definido foi mais ou menos essa estrutura aí para que tudo seja acomodado. A CBF ela foi irredutível em alguns pedidos e vai acomodar o campeonato até o dia 8 de dezembro, vai utilizar todas as datas possíveis e agora os clubes vão ter que se estabacar, vão ter que dar um jeito, jogar de 3 em 3 dias, botar quem tiver em campo, não vai ter jeito para cumprir o calendário. É o que está acontecendo, é o que vai acontecer. O que vocês acharam? Comenta aqui e inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!